Bem-vindos e bem-vindas ao podcast. Estamos aqui para mais um episódio. Vocês podem ver que a gente deu uma mudada aqui no cenário, porque nós percebemos que nós somos uma empresa com foco em home office, então não faz sentido o nosso podcast ter a necessidade da gente se encontrar presencial. Então optamos por vir por esse modelo agora e também possibilita com que a gente traga eventualmente convidados até que estejam em outros países, outros estados. Então agora a gente vai ter esses encontros online dessa forma. Mas bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. E qual que é o tema de hoje, Rita? Tema de hoje, nós vamos falar sobre como lidar com negativas de processos seletivos, das entrevistas que você fez. Sabemos que não é fácil essas negativas, então vamos discutir um pouco esse assunto hoje. Legal, então bora lá. Bora lá. Eu acho que a primeira coisa, quando se fala de negativa, é a gente tem que reconhecer que é sempre muito difícil. Principalmente quando você quer muito a vaga. E eu digo isso porque às vezes a gente faz umas entrevistas, a gente está empregado, então a gente só está dando uma olhada. E aí a negativa pode não doer tanto assim. Mas quando a gente está desempregado e a gente viu aquela vaga que é a nossa cara, a gente curtiu a empresa, curtiu a proposta de trabalho ali e vem a negativa, é um baque. Então é para essas pessoas que a gente está falando hoje, de como lidar com essas negativas. Falando da parte prática, a primeira coisa nem sempre é sobre você, nem sempre é culpa sua, nem sempre falta algo em você. É que realmente é concorrido e vão ter pessoas que vão optar por outra pessoa por N razões. Aí, né, tem vários motivos. Mas é importante pensar que não é pessoal e, na medida do possível, não se colocar tão para baixo de eu sou um lixo, eu não sirvo para isso, eu não sirvo para aquilo. Você não serviu para aquela vaga, para aquela empresa naquele momento. Acho bem justo isso, esse pensamento. Eu acho até engraçado. Eu sou uma pessoa que você falou assim, às vezes você não quer tanto a vaga. Mesmo que eu não queira tanta vaga, eu fico arrasada. Eu prefiro eu falar que Sério? não, entendeu? Mas eu acho que ouvir nãos também é importante para o nosso crescimento, assim. Parece meio papo de coach de felicidade, mas não é isso, assim. Acho que esses nãos vão te fazendo analisar, você para, pensa. Pelo menos eu sempre tentava muito fazer isso, né? Então, recebi um não, cara, o que que aconteceu? Por que que eu não fui aprovada nessa vaga? Ir para uma próxima mais preparado, fazer essa análise. E aí, às vezes, você tem que. Sim, é difícil, porque muitas vezes a gente não tem, né, um super feedback, das empresas, mas eu acho que é tentar ter uma autocrítica mesmo. Olhar para Sim. si, olhar o que aconteceu e tentar entender, assim, e o que você pode mudar para a próxima. Não Eu, sei eu como. concordo demais, assim. É realmente muito difícil ouvir um não, né? Eu lembrei de uma palavra que uma pessoa já usou comigo, falando sobre não ser aprovado. Ele falou assim: eu fui rejeitado. E rejeição é uma palavra muito forte, né? Você não foi aprovado num processo, mas a rejeição, ela tem uma conotação, acho que 1000 vezes mais negativa do que um não. E essa questão de analisar por que você não foi aprovado realmente vai te ajudar a ir mais preparado, mais preparada nas próximas. E é parte do processo de busca de emprego. É muito difícil você ser aprovado na primeira entrevista que você faz, né? Principalmente, olha, gente, a questão da podcast Home é que, né, o Tim tem participação especial. Então, aprender assim, o que que eu poderia ter feito melhor, o que que eu falei que pode ter, putz, matado a minha chance. E eu já passei por isso, assim, já teve coisas que eu falei em entrevista que eu desliguei da entrevista e eu falei, nossa, eu não devia ter falado aquilo. Eu não devia ter falado Dá um aquilo. exemplo agora. Deixa eu pensar. Um exemplo. Foi recentemente, né? Eu estava nessa jornada de busca por trabalho e perguntaram sobre meu estilo de liderança. E eu falei que eu gosto de deixar as pessoas livres. E eu não sou muito de ficar cobrando e de ficar em cima das pessoas. Eu acho que isso não foi muito bem visto. Por quê? Não porque a empresa não preze por autonomia, mas porque a vaga era para liderar um time júnior. E nesse caso, o júnior já precisa de mais supervisão. Mesmo que a pessoa tenha um bom nível de autonomia, ela vai precisar de um nível maior, de estar próxima, né, de corrigir. Então, eu acho que faltou eu. É verdade, eu não menti. Só que eu não alinhei com as expectativas da vaga. Eu poderia ter acrescentado, como eu sei que é um time júnior nesse caso, para as pessoas mais júnior, com certeza eu estaria mais disponível, tentaria estar mais próxima, né? Guiando mais de perto, mas não falei. Então eu acho que isso pesou bastante contra mim, sabe? Mas enfim, e foi imediato. Eu saí da entrevista, eu soube que aquela não era uma resposta que eu deveria ter dado.
E eu escuto isso, assim, de pessoas. Eu pergunto, o que que você acha que deu errado, né? Quando a gente faz as mentorias, né, de processo seletivo, de recolocação, e aí a pessoa fez uma entrevista, eu sempre pergunto como ela acha que foi, né? O que que ela poderia ter feito melhor. E, eventualmente, quando vem uma resposta negativa de algum processo, eu pergunto, o que que você acha que aconteceu, né? Porque eu não tô lá, né, para saber. Sim, E aí a gente trabalha essa reflexão, porque para não se repetir. E muitas vezes está relacionado com alguma coisa que a gente não falou ou a gente falou. sim, Por- faz sentido. Ou por alguma questão técnica mesmo, né, que às vezes já fica mais evidente ali durante o processo. Mas quando a gente está falando de competências comportamentais, é mais difícil saber o porquê você Sim. não foi aprovado. Eu acho que tem uma questão muito também, às vezes, de olhar os valores da empresa, né? Tipo, eu fui já reprovada de um processo que eu, tipo, eu sabia, sabe? Mas eu optei por falar coisas que eram importantes pra mim. E eu falei, se Exato. eles me quiserem mesmo assim, tudo bem, sabe? E mesmo assim, eu chorei pra caramba quando fui reprovada. É, eu Tipo, lembro. já dá sabendo, entende? Então, eu acho que tem muito disso, assim. Também os valores daquela empresa estarem alinhados com os seus valores, né? E tem empresa que pesa muito, né? Tipo, no alinhamento cultural, alinhamento de É, valores. O que eu acho pesa. até meio, tipo, tem coisa que é muito óbvia, mas é muito difícil às vezes, né? É subjetivo, né? É subjetivo. É subjetivo. E realmente, assim, né? Por que que acontecem reprovações em entrevistas, né? Por que que você recebe um não? Pode ser falta de alinhamento cultural, pode ser falta das competências técnicas necessárias, ou alguma habilidade comportamental. Geralmente é isso, né? É uma dessas três Sim, coisas. Além de expectativa de salário, né? Que tudo isso também, obviamente, conta para uma reprovação. Mas falando daquilo que a gente tem controle, né? São essas três coisas. E falta de alinhamento cultural, eu falo que é o motivo que a gente tem que menos se preocupar, porque não tem o que fazer. Não tem o que fazer. sim. A empresa é isso, é isso. Na verdade, dependendo do caso, do desalinhamento cultural, né, que ocasionou a negativa, é um livramento divino você não ir parar numa empresa que tem uma E não. cultura muito diferente daquilo que você acredita. Eu sei que na hora pode ser difícil ouvir esse não. Reprovação por alinhamento cultural, quando ela é bem feita, é uma coisa boa que pode acontecer com a gente. E bom pra Agora, empresa, né, também, porque. bom para empresa. É bom para todo mundo. É muito ruim, É, gente. Acho que a Gabs já passou por isso, eu já passei por isso, de estar numa empresa com zero alinhamento cultural. A gente pensa de um jeito, a empresa executa as coisas de outra forma, sim. a gente fica puta da vida porque as coisas não são do jeito que a gente acredita que deveria ser, e a gente não vai mudar. Cultura é de cima para baixo, a A gente gente tá não vai baixo, mudar. sabe? É isso, total. Mesmo que Não você vai, esteja em cima, você não vai, gente. A cultura é aquilo vai. ali, ponto. Para mudar a cultura de empresa são anos, é um processo enorme, porque vai ter que trocar todo mundo ou fazer uma puta mudança em fases, assim, é muito complexo, é muito complexo. Então, reprovação por fit cultural, eu considero bem aceitável. Eu lido bem com a de fit cultural, eu lido bem. Eu não lido bem quando é competência técnica e comportamental. Eu acho que especialmente comportamental, especialmente, porque é chato, né, a gente ouvir que você não é o que a gente espera. Aí lá na vaga tá escrito, espero que seja uma pessoa paciente, que trabalhe em equipe, que seja empática, aí você não é aprovado, assim, tipo, nossa, eu não sou isso, eu sou, mas eu não consegui demonstrar, ou será que eu não sou? Nossa, eu fico numa crise existencial, assim. Agora, a competência técnica eu já não ligo muito, não, porque eu já sei as minhas falhas, né, que, enfim, bastante de técnico, mas eu sei que eu consigo aprender. Ah, Rita, você Sim. precisa aprender a mexer em Power BI para conseguir essa vaga. Tá, eu estudo, daqui a alguns meses eu sei que eu vou estar sabendo o necessário, o mínimo necessário. Agora, como é que eu mudo esse meu jeito de ser que eu gosto de dar liberdade para as pessoas? Como é que eu viro uma chefe grude? Eu não Que vou fica, virar uma chefe você não vai, grude. de dia pra noite você não vai fazer Não vou, do isso. dia, eu posso até Então, aprender, mas não vou, não vou. total. É difícil mesmo, assim. Aí eu acho que talvez isso também seja um certo livramento, porque, tipo, você não vai se encaixar naquilo que aquela vaga tá pedindo, entendeu? Então eles já te É melhor. excluíram, né? E aí talvez faça sentido, assim. Porque o comportamental, agora que você falou, o comportamental ele está muito relacionado com o cultural. Se a empresa precisa, por exemplo, de um líder babá que fica cuidando das pessoas assim, tipo, pegando na mão toda hora, talvez a cultura dela não seja uma cultura de autonomia, de É, liberdade. Então tá relacionado. Mas é difícil, né? Nesse caso específico dessa vaga, eu queria a vaga, assim, eu gostei muito. E aí teve outro caso, né, que a gente, não sei se a gente já falou sobre isso no nosso Instagram, onde
no TikTok, mas eu também fui reprovada numa vaga por conta do nível de inglês. Essa doeu. Sim. Essa doeu. Aí é Essa uma doeu. competência técnica, né? Mas doeu porque eu achei que o meu nível de inglês era suficiente para aquela vaga. Eu adorei o processo seletivo, eu estava curtindo o processo, foi um processo legal, as pessoas eram legais e a vaga era bem interessante, assim, algo que eu nunca fiz e que eu gostaria de ter feito. E aí a reprovação veio por isso, assim, aí já vem na minha cabeça, nossa, eu devia ter estudado mais, eu devia ter me preparado melhor para, sabe, eu devia ter me preparado melhor para esse momento, enfim. E mas aí algumas semanas depois eu fui aprovada em outra vaga e eu tive processo seletivo em inglês também e foi, acho que foi isso que a gente postou, né? Foi. Que as competências são avaliadas de formas diferentes dependendo da empresa, da vaga. Para aquela vaga não era o suficiente, para outra vaga era o suficiente. Mas você Então, também se preparou entre uma vaga e outra de forma entre uma vaga, diferente. me preparei de forma diferente, assim, foi 2, 3 semanas só de diferença, mas eu me preparei de forma diferente. E o pior, né? Eu tava com muito medo, porque como eu fui reprovada, eu achei que eu não ia ser aprovada. Porque eu tava assim, já me falaram que não é suficiente. Aí eu falei, só que, enfim, né? Às vezes na vida a gente não tem opção de desistir. Então eu falei, eu vou me preparar e seja o que Deus quiser. E deu certo. Mas isso abalou muito a minha confiança, sabe? Eu acho que isso acontece quando a gente recebe um não. Por competência técnica, né? E acho que por tudo, né? A gente vê no LinkedIn as pessoas falando: 1.000 currículos enviados, 20 entrevistas feitas, nenhuma resposta positiva, tô desistindo, sabe? Não sei o que fazer. Sim. Abala a nossa confiança. É muito difícil. E o que dá pra gente fazer pra tentar abalar menos, né? Minimizar esses danos, assim. Eu acho que a primeira coisa é, se você se sente muito mal, dá o seu tempo para sofrer por aquilo, sabe? Mas coloque um limite. Que nem acho que você comentou. Eu fiquei triste, chorei, chorei, mas foi tipo 1 dia, 2 dias. Sim, E é isso. E junto com esse choro, lágrimas, né, e dor, refletir o que aconteceu para fazer diferente. E aí eu acho que entra uma coisa importante, que é a parte do autoconhecimento, que ele é trabalhado de diversas formas, mas, por exemplo, numa das nossas mentorias de recolocação profissional, a gente faz mapeamento de competências. Quando a gente sabe quem a gente é, em termos técnicos e comportamentais, ajuda a gente a se vender, ajuda a gente sim, na entrevista a gente brilhar mais, de eu conseguir falar, eu sou boa nisso, porque eu pensei a respeito disso antes, né? Isso é uma etapa de preparação para processo seletivo, fazer mapeamento de competências. E aí uma coisa que eu acho que é muito difícil, mas importante, é a gente separar essa negativa do pessoal e ser mais racional nessa avaliação, assim. Tem muita gente no mundo, 500 pessoas candidatas para uma vaga, pode ser que tenha alguém melhor do que eu, sabe? é, não, é muito. Pode ser, É se tem sentir a última bolacha do pacote, né? tipo, Provavelmente tem alguém bem melhor que eu. provavelmente. É isso. Então, assim, é isso, acontece. E vai acontecer, né? Por mais que ultimamente as pessoas estejam demorando muito para conseguir emprego, não está fácil a parte de emprego no Brasil, mas vai acontecer de você conseguir. Só que precisa ser esse ciclo, né? De aplicar, deu errado, entender o que deu errado, aplicar de forma diferente e fazer o ciclo. E eu acho que Por... entender isso, que ir para um processo seletivo, você precisa se preparar, né? Não é tipo, vou lá, acordei que eu vou Não, fazer um não é. processo seletivo. Precisa se preparar e muito. Principalmente para as pessoas que têm pouca experiência em processo seletivo e para aquelas pessoas que estão há 10 anos na mesma empresa. E aí, de repente, elas vão procurar emprego. Elas não sabem o que está acontecendo no mundo. Muita gente procura a gente assim, Rita, faz 10 anos que eu não faço uma entrevista. Esse foi meu Sim, primeiro emprego e eu tô nele até hoje. E tudo bem, só que é muito válido, é muito bom isso pro seu currículo, né, no geral, mas o mundo tá diferente de quando você fez aquele processo processo. seletivo, né? Não, até mudou provavelmente o nível, né? Do seu nível. Então, por exemplo, eu Mudou. conheço uma pessoa que tem 25 anos e está há 10 anos na mesma empresa. A pessoa entrou como jovem aprendiz e tá, tipo, Tá tem lá. 26 agora. Então, tipo, hoje ela já é uma pessoa sênior na empresa e ela, quando prestou esse processo seletivo, ela prestou uma vaga para jovem aprendiz, que é É, totalmente diferente o exato, é processo, totalmente o que é bem lembrado. avaliado. Enquanto, tipo, se ela sai hoje pro mercado, ela já é sênior. Então, assim, a experiência que ela tem com o processo seletivo é. Muito diferente. Porque, e é muito verdade isso, né? O processo seletivo ele muda pelo porte da empresa, às vezes pelo segmento, pelo nível de senioridade, né? É muito diferente fazer um processo de estágio, fazer um processo para um gerente. Sim, para São processos trainee, para. diferentes Muda, muda, para muda. trainee. Então,
cada processo, né, tem sua, né, é específico, assim. E aí entra o que a Gabs falou, tem que se preparar. Procurar trabalho é um trabalho full time, assim. Quem está procurando trabalho é um trabalho full time de aplicar, fazer entrevista, fazer teste, estudar, porque é muito importante, né? Principalmente para quem está há muito tempo sem estudar, que ficou lá os 10 anos na empresa, só fazendo os treinamentos da empresa e nunca mais estudou. E aprender com os nãos, de tá, vou ser racional aqui, já chorei, é foda, não é legal, mas e aí, o que eu posso fazer melhor? Porque nesse caso, tirando as pessoas que não precisam trabalhar, que só estão procurando emprego porque gostam de trabalhar, que é 0,001%, a gente precisa trabalhar. É. Então a gente não pode desistir, não tem a opção de desistir. A gente vai ter que continuar fazendo. Mas é importante ser racional nesse momento de fazer de forma inteligente. É. Porque vai ter que fazer. Só que você vai fazer da maneira que vem fazendo e não tem tido resultado, não tem mudado nada, não tem melhorado nada, não tem refletido e continua dando o mesmo resultado, ou você vai agir de uma forma inteligente, analítica, racional em cima daquilo. Talvez continue demorando, só que é provável que o resultado venha mais rápido do que se você fizer da outra forma. Então, a gente orienta bastante nossos mentorados nisso, assim. Preparação para processo seletivo é um passo a passo. Né? Então, você vai pesquisar sobre a empresa, você vai entender direitinho a vaga, você vai ler e reler a descrição da vaga. Tem gente que chega assim, eu tenho uma entrevista, aí eu falo, me manda a vaga. Eu não sei onde tá. Como é que você se prepara para uma entrevista se você não sabe o que a vaga pede, ou você decorou? Você não decorou o que a vaga pede. Você tem que Sim. ler, se preparar para as possíveis perguntas que vão te fazer. Faz 50 perguntas para você mesmo sobre aquela vaga. Responde para você mesmo. Ou faz uma Treina. mentoria, né? Ou faz mentoria. Aí já corta seu caminho aí, Pela né, metade, bem você vai pela treinar para metade. entrevista. Receber feedback. Então, assim, exige preparação. E aí depois você vai para a entrevista. E pode dar errado, mesmo com preparação? Pode dar errado. Mas você vai estar mais perto de dar certo. Eu tenho certeza absoluta disso. E eu vivenciei isso na prática, assim, de me preparar muito e não me preparar tanto. Eu nunca Sim. deixei de me preparar para nenhuma entrevista que eu fiz na minha vida, nunca. Mas a diferença entre se preparar um pouco e se preparar muito, ela é enorme. E eu vi Sim. na prática que para mim fez muito. Eu acho que eu me preparei até demais, assim, eu me preparei para coisas que não precisava, mas aquilo me deu confiança para fazer. Eu tava com medo, assim, eu não vou mentir, eu tava com muito medo nesse último processo. Mas o fato de eu estar preparada me ajudou a manter um pouco a calma. Um pouco, tá, Sim. gente? Porque ficar nervoso é normal, mesmo você se preparando, mas ajuda a manter a calma e deu certo, deu certo. Então, para mim foi uma experiência muito rica do ponto de vista meu pessoal, né, mas também profissional no sentido de eu me preparei demais, mas dependendo da pessoa que eu atendo hoje em mentoria, da vaga, se é uma vaga difícil de conseguir, com algumas características que eu considero que são parecidas com a que eu consegui, eu posso passar o passo a passo para ela do que eu fiz, sabe? Porque eu tenho literalmente tudo guardado, de como eu me preparei, as perguntas que eu escrevi para mim mesma, que eu respondi, marquei aula particular de inglês para treinar a entrevista, que no caso aqui na Pontifique a gente faz também, né? E aí eu fiz treinamento de entrevista em inglês. E aí você vê, eu sou mentora, né? Não é porque eu sou mentora que eu não tenho que me preparar. Sim, exatamente. Até porque eu acho que você falou uma coisa que é importante. Você se preparou para a vaga. Para a vaga, Não é exato. você tem um preparo geral, né? Beleza, que é de formar seu currículo, tal, mas mesmo quando você se inscreve para uma vaga, você vai Sim, personalizar o seu currículo para aquela vaga. Você se exatamente, prepara tudo para a vaga, você não se prepara para a vaga. para processo seletivo. Você tem que ter noção de como funciona um processo seletivo, né? As Sim, noções básicas de processo seletivo. Mas cada processo é um processo, cada empresa é uma empresa. Então, quando a gente atende as pessoas aqui de maneira individual, quando elas vêm fazer mentoria, é assim, Rita, amanhã não, né? Porque não dá para ser amanhã, mas assim, semana que vem eu tenho uma entrevista na Nestlé para uma vaga de coordenador comercial. Tá, vamos fazer um treinamento para essa empresa, para essa vaga. você Porque eu estuda, posso né? A vaga, a estuda a empresa. vaga, estuda a empresa, bola as perguntas que eu acredito que possam ser feitas e dou feedback depois que o candidato responde. E aí, se semana que vem ele fala, eu tenho uma entrevista na Natura para planejamento comercial, é outra coisa, é outra coisa. Ajudou o que ele fez da Nestlé? Ajudou, mas a Natura é outra coisa. Então, é realmente isso, processo seletivo é individual, e é por isso que, assim, não tem nada a ver com o tema do nosso podcast de hoje, mas eu tenho que falar, parem de panfletar currículos, como eu sempre falo, porque é personalizado. Cada empresa é uma empresa, cada vaga é uma vaga. Não dá para você ter um currículo único e sair distribuindo, sabe? Total. Não dá. Faz sentido. Acho que é isso, né? Por hoje, para finalizar, acho que lidar com a
rejeição não muito forte, né? Lidar com a negativa, sofra o que precisa sofrer por tempo limitado e Opa, bola pra frente. E acho que outra coisa que é importante, que acho que a gente não falou tanto, gente, essa vaga não te define, esse não te define, não te define como profissional, não te define como nada, entendeu? como Só nada. mais um, bora pro próximo. E aí a Próximo. gente vai até que uma hora vai dar tudo certo, vai dar certo. Vai. Vai dar certo. Vai dar Eu certo. sempre gosto de escrever, né, tipo assim, nas coisas, sempre falo que tudo passa. Então, tipo, mesmo as coisas boas. Então, sempre Sim. lembrar que vai passar, por mais clichê que seja. Hoje eu tô, tipo, coach de Felicidade, você felicidade, tá. mas assim, é a verdade, sabe? É clichê, mas é verdade. E bola pra frente, a gente tem bastante material aí disponível para vocês verem no nosso Instagram, TikTok, YouTube tem algumas coisas, né? Agora o nosso podcast. Então, aproveite. E se precisar de ajuda, faça uma mentoria individual com a gente, porque aí a gente vai na dor para solucionar, É isso, até tá a bom? próxima. Tchau, tchau, Tim. Dá tchau, Tim.